tudo aquilo que Ele já fez, através do Evangelho, quantas vidas foram salvas, quantos seres humanos estão com seus nomes escritos no livro da vida. Eu fico pensando, quando Jesus Cristo começou a curar, quando Jesus Cristo começou a libertar, quando Jesus Cristo começou a ressuscitar os mortos, eu fico pensando, se eu fosse uma dessas pessoas, se eu fosse aquele cego de nascença, se eu fosse aquele homem aleijado que colocaram à porta do templo e que nunca tinha andado na vida, eu fico pensando, que tipo de sentimento eu teria? Eu fico pensando, se eu fosse um dos 10 leprosos. E isso são coisas que a gente ouve na palavra de Deus. Deus fala conosco através do que está escrito na sua palavra. Mas quantas e quantas e quantas e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que o Espírito Santo de Deus está morando dentro dela. A maior bênção da vida é ter Jesus chegado na nossa vida. A segunda bênção da nossa vida é Ele ter dado para mim e para você o Espírito dEle. E eu lembro muito bem que Jesus, quando começa o seu ministério, e qualquer um que começa o seu ministério, precisa ter um novo nascimento. Jesus não precisava de um novo nascimento, mas mesmo assim ele nasceu de Maria. E quando ele nasce de Maria, ele nasce de quem? Ele nasce pelo Espírito de Deus. Ele nasce desta forma para entrar neste mundo, para que eu e você um dia também pudéssemos nascer de novo. E é através desse novo nascimento que na sua sequência vem o Espírito de Deus para as nossas vidas. E qual é o propósito do Espírito Santo? O propósito do Espírito Santo é que você tenha o mesmo sentimento que habitava em Jesus. E o maior sentimento que habitava em Jesus é salvar. Jesus, a palavra Jesus, Yeshua. Yeshua significa Salvador. Meus amados, uma missão que todos nós temos é de estar andando pelo Espírito com o propósito de salvar almas. E para isso, Jesus quer que eu e você entendamos que a nossa existência na terra
precisa ser para trazer vidas para o reino dos céus. Se o dia em que você teve o novo nascimento, dali em diante, você já está vivendo a eternidade. A eternidade não começa na nossa vida quando a gente morre, ela começa quando a gente nasce. E desde o dia em que eu nasci, em 1983, em que eu fui liberto, em que eu fui abençoado, porque Jesus veio a mim e eu o aceitei. Mas eu o aceitei porque Ele veio a mim. Quando eu tinha apenas 19 anos e vivi uma vida errada, meus irmãos, aqui no telão, prova que eu estou em uma cidade. O primeiro momento em que eu obedeci à voz do Senhor para ir para missões, porque eu queria também que outras pessoas também fossem transformadas, como eu também fui. E olha aqui, cadê? A minha foto. Olha só, irmãos, esse magrelo aí, ó, de camisa verde, sou eu. No meu primeiro momento missionário, aqui na cidade de Cristalina. Olha a igreja de Cristalina ali, ó. Era apenas uma porta. Aqui, irmãos, o altar aqui, ó. Aqui era a porta. E a igreja era somente esse espaço aqui, ó. Aqui era a igreja. Aqui é este lugar. Queridos, com 19 anos eu estava aqui, já preocupado com as vidas de Cristalina. Essa é a 9ª vez que eu venho para esta cidade. De 6 em 6 meses nós tínhamos um projeto para ir. E eu escolhia sempre Cristalina. Eu podia ir para qualquer lugar, mas o meu coração dizia, vai para Cristalina. Amados, eu pagava a minha passagem. Nós custeávamos tudo que nós fazíamos. Durante 6 meses nós juntávamos o dinheiro para vir para Cristalina. Andávamos pelas ruas aqui, entregando folhetos. Eu, o Weber e o Isaac, eles eram crianças, mas eles iam comigo o tempo todo. Pode mudar? Eu quero aqui retratar o início do meu ministério. E aqui tem o pastor Adnei, o pastor, abre o áudio, o pastor Renato. Estive na igreja da França, estive com o pastor Renato em 1916 e fui para 2016, perdão, obrigado, irmã. Em 2016. E aqui conheci pastor Renato. Foi a minha segunda experiência no exterior. A primeira experiência que eu tive foi no Chile,
no exterior. Junto com a pastora Dramita Bastos, E também somos tive responsáveis da missão aqui na França, Missão à Luz. E eu estou aqui com vocês a pedido do pastor Ângelo, que nos solicitou para falarmos da vida do missionário na França. Tudo bem, deixa eu
minhas primeiras experiências foi aqui. Depois, eu tive grandes experiências pelo Brasil. Mas a primeira experiência no exterior foi no Chile. E eu gostaria que o irmão, coloque aquela irmã, a esposa do pastor Luiz Ortiz. Bendiciones, que el Señor le bendiga, paz. Un saludo a mi hermano Ángel Sousa, que Dios esté contigo, que Dios bendiga a tu esposa, a tu familia. Es una bendición poder compartir en este tiempo y saludarles y decirles que el Señor les ama.
a estes lugares, Deus nos ensinou muito e tivemos muitas experiências com Deus. Nós tivemos ali a irmã do Chile, né, a esposa do pastor, é até difícil falar o nome dela, a irmã Yanas, e pastor Luiz Ortiz. Depois estive na França com o pastor Renato e a irmã Adramita, que hoje são os representantes da missão La Lumière, nossa missão lá na França. E também estive na Inglaterra com o pastor Paulo Silva, conheci o pastor William, um homem de Deus, um grande pregador da palavra. E também depois, no ano seguinte, eu fui para Portugal e nós tivemos aí o pastor Álvaro falando, né? Como é que essas pessoas... Eu posso passar os vídeos para os irmãos, porque esses vídeos têm um conteúdo muito bom, embora os irmãos não tenham, talvez, recebido toda a informação completa, porque o áudio e o vídeo não foram totalmente suficientes para entregar o que eles entregaram. Então eu posso passar para os irmãos esses vídeos, porque o propósito desses vídeos também é para poder mostrar o trabalho por onde Deus me levou, mas também para mostrar para aqueles que são missionários as dificuldades do caminho, o que é realmente ser um missionário. E nesses momentos aqui, nós podemos ter de pastores que estão lá há mais de 10 anos e sabem como é difícil, e eles sabem o que eles estão passando e o que eles passaram. Mas também eles sabem o quanto vale a pena o fato deles estarem lá, porque muitas vidas, além de serem salvas pelo trabalho deles, eles também estão pastoreando essas vidas e estão abençoando esses irmãos. Então hoje, a igreja brasileira tem acampado no mundo inteiro. Hoje a missão vai estar cobrindo o Sri Lanka, Estados Unidos. Nós teremos os brasileiros com facilidade de ir a esses países e também no interior do Nordeste, lugar difícil, porque não adianta a gente amar aqueles que estão longe se a gente não amar também aqueles que estão perto. Como posso dizer que amo aqueles que estão longe se eu não amo quem está perto de mim? Então, por isso que a palavra diz que começa por Jerusalém e vai aos confins da terra. Aqueles que não começam por Jerusalém, como pode provar o amor, se não provou o amor dos nativos da sua vida, os irmãos de pátria? E Deus me deu essa experiência e me conduziu. Não posso dizer que fui eu, foi o Senhor. E por isso, pastor Maurício, vendo as minhas experiências, ele disse para mim: pastor Ângelo, eu preciso ter junto comigo uma missão para poder eu alcançar com mais facilidade os perdidos. Isso me facilitará. Por isso, irmão, você tem essa experiência e eu queria que o irmão estivesse comigo para podermos avançar. E coube a Deus permitir que eu conhecesse o pastor Renato. E conversando com o pastor Renato, ele me apresenta o nosso pastor Dom. Amém? E todas essas coisas têm o caminho de Deus. Isso não é coisa humana. E por que que estamos em Cristalina? Porque um dia Deus colocou no meu coração, desde os meus 19 anos, vai para Cristalina. Se eu estou aqui agora, é porque um dia o Senhor falou, vai para Cristalina. E
todas as vezes eu quis voltar em Cristalina. Cristalina foi o berço de missões na minha vida. Mas eu comecei aonde, irmãos? Comecei lá aprendendo lá atrás, junto com aquele pastor que falou aqui de mim, pastor Adnei, um mestre na palavra. Caminhamos muitos anos juntos. E entre esse trabalho no Rio de Janeiro, eu também automaticamente eu estava vindo para cá. Nós visitávamos as ruas do Rio de Janeiro, prostitutas, travestis, bandido. A gente saía meia-noite. Nós íamos para o meio das trevas. E não ia qualquer um, não. O pessoal da missão era escolhido para ir para a noite. E uma vez a gente entrou numa rua cheio de prostitutas. E a gente entregando o folheto ali. Tinha uma senhora muito forte, muito grande. E ela estava trabalhando ali como cozinheira. Ela falou, aqui não é lugar de vocês. E ela assim meio mãezona, né? Falou, aqui vocês não têm que estar aqui. Isso não é lugar de vocês. E aí eu virei para ela e falei, minha senhora, quando eu posso falar de Jesus Cristo para a senhora? Se a senhora só trabalha de madrugada e de dia dorme. Como que eu vou trazer a palavra de Deus para todos que estão morando aqui, que estão trabalhando aqui? Porque eles moravam ali naquela rua e se prostituíam naquela rua. É chamada Vila Mimosa. E a gente entregava os folhetos. Aquela mulher, quando eu falei para ela, nós precisamos encontrar a senhora. E ela chorava, passou a chorar copiosamente, porque ela entendeu o que eu estava fazendo. Eu deixei a minha cama quentinha para socorrer. Uma vez, eu entreguei um folheto para um homem, um dos lugares mais perigosos do Rio de Janeiro, que é a Central do Brasil, meia-noite. E ele estava assim, do lado do carro dele, e ele disse, eu entreguei o folheto para ele e saí, e ele disse assim, ô irmão, volta aqui. Aí eu voltei, ele falou, você sabe quem eu sou? Eu falei, não. Eu sou um empresário bem-sucedido, mas eu venho à noite para cá. Esse aqui é o meu carro. Antigamente carro importado era caríssimo. Quem tinha carro importado é só quem tinha grana mesmo. Ele falou, isso aqui é meu carro, e ele estava com um chopp na mão. Ele falou, irmão, leva meu nome para orar na tua igreja. Leva o teu nome. Sabe por quê? Eu venho para cá porque eu venho para cá para assaltar. Eu sou assaltante. Eu não posso ver uma pessoa com o relógio que eu quero, que eu vou atrás e boto a arma na cabeça dela, porque eu tenho prazer. Eu não preciso, mas eu tenho prazer de assaltar. Leva meu nome para orar por mim. Meus irmãos, que hora que eu ia encontrar aquele homem? Eu só encontrei ele na madrugada, porque ele saía do emprego dele, do trabalho dele, ou da empresa dele, e ele estava ali naquele lugar, e precisa de gente que tenha vontade de realmente fazer mudança na vida dos outros. E o pior de tudo, irmãos, é que um dia eu cheguei para uns irmãos e comentei sobre esses nossos trabalhos. E uma pessoa virou para mim e disse assim, vai dizer que um dia desses você não ficou por lá. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, que igreja esse homem é? Que ser humano, porque já não
não uma questão de ser irmão, já é uma questão de coisa óbvia. Como que eu poderia ir atrás dos perdidos e me juntar a eles, meu Deus? O nível de muitos irmãos são apenas humanos. Eles não entenderam porque o Espírito Santo de Deus está na vida deles. Então não adianta a gente ter capa, a gente ter diploma, a gente ter experiência, se a gente não vive tudo isso. Estamos num momento onde nós precisamos de ter ajudantes para fazer a obra, e a missão chega nesse momento, porque a missão não está vendo igreja X, nem igreja Y, ela está olhando para o reino de Deus, no sentido de apoiar a todos que necessitarem de nós. Eu imagino aqui em Cristalina, pastor, você que está me ouvindo pela internet, Cristalina, as igrejas de Cristalina, se elas entenderem a proposta da missão, o que vai acontecer é que se tiver pelo menos 2 pessoas de cada igreja, numa quantidade de igreja, vamos dizer que temos 50, se 50 pessoas se envolverem com a missão, teremos 100 pessoas, e essas 100 pessoas irão fazer evangelismo na cidade todo o tempo. Todo o tempo, e nós não estamos preocupados se nós vamos que se a pessoa aceitar Jesus, se ela vai para a igreja X ou Y, nós queremos que ela aceite Jesus e seja liberta, como um dia nós fomos. Amém? Meus amados, nós não podemos pregar denominação, nós não podemos ficar presos a 4 paredes. Nós temos que ir para a rua. O nosso lugar é na rua. O lugar de Jesus Cristo era na rua. A igreja é muito importante. Ela tem o seu papel interno. Mas o lugar da igreja dar fruto é na rua. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. Mateus 13. Meus irmãos, quem faz missão? Amém? Mas o que é fazer missão? O que você entende por missão? Eu vou lhe dizer o que é missão. Eu vou lhe dizer o que é ser um missionário. Amém? O missionário é aquele que tem uma missão. E qual é a missão que Jesus nos deu? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Qual é a missão? Pregar o evangelho a todos. Por onde você passar, por onde você estiver, pregue o evangelho. Você está onde? No trabalho? Pregue o evangelho. Você está na escola? Pregue o evangelho. Você está em casa? Pregue para a vizinha, pregue para alguém, mas pregue o evangelho. Missão é pregar. Agora, o que é que eu vou pregar? Naquele dia, saindo Jesus de casa, ele saiu da onde, irmãos? Jesus saiu de casa. Quando ele sai de casa, ele já sabia o que ele ia encontrar. Jesus sai de casa. Irmãos, tem muita gente
que não entende o propósito de Deus na sua vida, porque fica em casa. Você nasceu de novo, e você agora vive preso na sua vida. Jesus saiu de casa. E para fazer a obra, nós temos que sair da onde? De casa. Saia da zona de conforto. Se você não sair de casa, você não vai encontrar as pessoas que Deus deseja que você encontre para você cumprir a missão. Amém? E Jesus assentou-se à beira do mar. Queridos, por que Jesus foi para o mar, à beira do mar? Ele foi para a praia, irmãos. Você imagina, se é no Rio de Janeiro, o pastor foi para a praia, hein? Ai, o pastor saiu de casa e foi para a praia. Queridos, Jesus foi para a praia. E grandes multidões se reuniram perto dele. Ele foi para a praia, a multidão foi lá, ele está ali, ó. Foi o que, irmãos? Foi 1, foi 10, foi 100? Não, foi uma grande multidão. Hoje eu estou aqui falando com os irmãos e eu tenho um microfone, né? Eu tenho um microfone na mão. Mas Jesus foi para a praia. Por que Jesus foi para a praia, irmão? Por que ele estava na beira do mar? Porque ele sabia que ele ia pregar. Mas ele não tem microfone. Mas ele tem uma praia. Ele não tem microfone, irmão Silvio, mas ele tem uma praia. O que significa uma praia? Queridos, era uma grande multidão. Como que uma grande multidão poderia ouvir um homem apenas numa praia? Se reuniram perto dele. Aquela grande multidão estava próximo de Jesus e ele estava à beira do mar. De modo que entrou num barco e se assentou. Você imagina? Imagina a cena comigo. Pastor Maurício, imagina essa cena. Ele está à beira do mar e de repente ele vai para um barco, o povo próximo dele, e ele entra no barco e se assentou. Olha a tranquilidade, olha a tranquilidade de Jesus. Se coloque no lugar de Jesus, pastor Silvio. Presta bem atenção nisso. Você teria essa noção que você tem uma multidão para pregar e você tranquilamente entra no barco e se assenta. Por que ele não fica em pé? Foi quem que criou a ciência? Quem criou o áudio? Os irmãos sabem que quando eu falo, o volume que eu dou na minha voz, eu estou empurrando as moléculas. Eu estou empurrando com a força da minha voz e com o volume que eu dou nela, eu empurro moléculas. Amém? Eu
posso falar com a irmã aqui baixinho. Mas se eu preciso de um volume maior, eu falo mais alto. E quando eu falo mais alto, eu fortaleço e empurro essas moléculas para chegar até onde eu desejo. Estão compreendendo? E entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava de pé. Porque quando você quer ouvir, numa situação dessa, e quando tem uma multidão, não tem como todo mundo que quer ouvir ficar sentado. Mas quem tem que falar e tem o domínio da fala, pode até ficar sentado. E a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou, por parábolas, e dizia: eis que o semeador, fala comigo, irmãos, eis que o semeador saiu, eis que o semeador saiu. O semeador é aquele que tem a semente, e aquele que tem a semente é o semeador, e quem é o semeador que tem missões? É um missionário. Jesus é o nosso maior missionário. Ele saiu de casa, foi para a praia, e agora está dizendo: o semeador saiu. O missionário tem que sair. Porque ele, quando sai e vai na direção da obediência para pregar, ele não está sozinho. O semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. Meus amados, uma coisa que um missionário, que um semeador, porque o semeador, ele não tem semente dele. A semente não é do semeador. Amém? Apenas a semente tem um dono, e o dono dessa semente é Deus. O semeador, o missionário, precisa lançar a semente. E quando ele lança a semente, meus irmãos, estava ali uma grande multidão ouvindo Jesus. E o que Jesus estava fazendo? Lançando sementes. Lançando sementes. Amém? Jesus estava lançando sementes. Hein? Ele saiu da sua casa para lançar semente. E qual é o propósito de lançar semente? É cair na boa terra. Nós pregamos a palavra de Deus, nós não sabemos que tipo de solo nós vamos encontrar. Mas a semente, ela é a semente de Deus. Aquela multidão estava recebendo a mesma semente. A semente não mudou, não. Não era
era semente diferenciada, era a mesma semente, a mesma qualidade, porque era uma qualidade divina. A semente que eu tenho na minha mão é divino, é poderosa, é gloriosa, mas não depende de mim. Fazer com que a semente dê fruto depende do solo que ela for lançada. Então o problema não é a palavra, o problema é como que é lançada e onde é lançada. Então o que eu entendo, ela só pode ser lançada porque existe um semeador. Quando Jesus saiu de casa, ele se esforçou. Porque quando você sai de casa, você está se esforçando, você está deixando o seu lugar de repouso, de alegria, de família, de alimentação, de cuidado, de proteção. Você sai de casa com propósito, e o teu propósito missionário, o teu propósito semeador é lançar a mensagem que não pertence a você. Essa mensagem pertence ao Espírito Santo de Deus. Amém? Deus está querendo semeadores para lançar na sua seara, e o semeador não tem que se preocupar com o tipo de semente, porque a semente já é divina. Amém? O que nós estamos precisando hoje é de verdadeiros semeadores. O problema não está na semente, está em encontrar legítimos semeadores. Amém? Não dá para barganhar com Deus. Se você tem chamado missionário, se você compreende isso, se você vai sair, Jesus saiu de casa, o semeador saiu a semear. Você tem que sair, você é um semeador, você é um missionário, você tem que sair. E quando você sair, entenda que o semeador tem que ser legítimo. Amém? Sabe o que está acontecendo em nossos dias? O que está acontecendo em nossos dias, irmãos, é que o dom está falando mais alto. O dom está falando mais alto do que ser um semeador legítimo. Porque o dom Deus não tira. Dom Deus não tira de ninguém. Ele deu, não tira. Por isso nós temos muitos semeadores aí que parecem ser de Deus, porque o dom está aparecendo. O dom está se revelando, e isso maravilha as pessoas, porque o irmão ali, ele cura, não é ele que cura, é o dom que está nele. O irmão fala em línguas, não é ele que fala em línguas, é o dom que está nele. O irmão tem um dom de profecia, não é dele, o dom é de Deus que está nele. Mas ele está fazendo a obra, e Deus está usando ele, mas a vida dele não glorifica a Deus, a vida dele não glorifica a Deus, ele não é um homem de Deus legítimo, embora ele tenha os dons de Deus. E hoje as igrejas estão confusas, porque vem o dom para lá e para cá, vê na televisão, vê em tudo quanto é lugar. Um semeador legítimo. Deus procura os semeadores legítimos. Amém? 2 Timóteo 2,5. O que está escrito em 2 Timóteo 2,5? 2 Timóteo 2,5.
legitimamente. Se não militar, legitimamente. Não sei se ali está a mesma coisa. Depende da tradução. Militar legitimamente é um dever do semeador. Porque um semeador que está semeando de forma que não é legítima, ele engana a si mesmo e não terá os direitos que ele deveria ter. Qual é o meu direito? Qual é o meu dever? O meu dever é lançar semente. Amém? O meu dever como missionário, como alguém que está semeando a palavra de Deus, esse é o meu dever. Mas o primeiro dever de cada missionário ou missioneiro, você que está me ouvindo aí na França, no Equador, na Bolívia, você que está na França, na Inglaterra, em Portugal, esse link está indo a esses lugares, a todos os lugares, mas esses lugares que eu falei são pessoas que estão linkadas conosco nessa hora. É importante que haja semeadores, mas Deus precisa de semeadores legítimos. Porque antes de ser um semeador, o que eu sou? O que você é antes de ser semeador? O que nós somos antes de semear? Nós somos uma terra que um dia foi semeado e curada. Fomos sarados. A terra estava ruim, mas foi sarada. Foi sarada. Amém, irmãos? Você é sarado, irmão. O Senhor te sarou. E nós precisamos manter a nossa vida sarada. E Deus quer usar os sarados. Sarado de mente, sarado de coração, sarado na palavra. Se eu não sou sarado na palavra, se eu não sou legítimo na palavra, se eu não luto para viver na palavra, para que eu estou envolvido? Para que nós estamos envolvidos, se não for para que o sarado sare outros? Como um cego carrega outro cego. Missionários, semeadores, não importa para nós, mas para Deus importa o tipo de solo que vai cair a semente, porque a semente é divina e é Deus que dá o crescimento. Não cabe a mim e a você a escolher só solo bom. Esse solo aqui é bom. Como é que você sabe que é bom? Às vezes o que é pior é o que está melhor para Deus trazer. A pior pessoa, aquele cara ali é rico, olha lá, é bonitão, aquela ali é bonitona, olha lá, aquele é um famoso. Aquele ali é um solo bom para me plantar. Ei, quem disse isso? O melhor solo, só Deus conhece. Por isso nós não podemos olhar a aparência da terra. Porque para nós, a terra pode estar feia, mas para Deus ela está bonita. Nosso trabalho é semear. Eu não me importo se o solo é de um mendigo ou se é de um milionário. Estive com um casal de milionários, fiquei 15 dias na casa deles, me trataram muito bem, mas eu fui depois para a casa de um ator e eles me trataram muito bem. Não importa se um é milionário ou se um é pobre, me trataram muito bem. Não me importa se eu estou numa casa e eu tenho que dormir no chão, eu estou bem. Amém, irmãos? Então, em qualquer lugar, em qualquer momento, para qualquer momento, nós precisamos estar prontos para semear.
Essa é a vontade de Deus. Não olhe a aparência do solo. Aí passa um cara com um carrão bonito, ali eu vou semear. Não faça isso. Você está fazendo diferenciamento de solo. Aquele solo de um milionário pode ser um solo pronto para receber a palavra de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, mas o ser humano faz. E nós precisamos amar os que estão desprezados pela sociedade. Porque amar os que todo mundo bajulam, isso é natural. Mas a igreja precisa encontrar os perdidos. Essa é a missão. Essa é a missão. Encontrar os perdidos para poder levarmos para o céu. Amém? Quanto aos lugares, não importa, irmão. Não importa o lugar. Importa que você saia, que você leve a semente e espalhe. Amém? Amém, irmão? Eu creio que até aqui podemos parar por um momento para podermos fazer um lanche. Amém, irmãos? Vamos lanchar? E daqui a pouco retornamos. A você que está nos ouvindo, daqui a pouco estaremos de volta.